Ok, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Xerxes, né? Mais uma aula de geografia. Espero que todos vocês estejam acompanhando. E hoje, infelizmente, eu vou ter que falar para todos que vão assistir o vídeo que nem todos teriam que ouvir, né? Isso, mas eu tenho que mandar a mensagem, então todos vão ouvir. Então, para você que não está agindo assim, eu peço desculpa por ter que falar isso, obrigar você a ouvir o que você não tem obrigação. Gente, o que está acontecendo? Nós estamos na situação que nós estamos. Eu não estou feliz de estar dando aula aqui na minha casa. Eu gostaria de estar indo para o meu trabalho, na minha rotina. A única coisa, para não dizer que é uma grande coisa, mas a única coisa que me deixa feliz nesse período é porque eu tenho passado mais tempo com meu filho. Mas fora isso, eu não estou satisfeito, gente. Mas o que acontece? Até em situações assim, calamitosas, né, como essa, tem pessoas que querem ser espertas, né? Infelizmente, né, porque nós temos uma nova geração aí, a gente acredita, né, e torce para que essa nova geração faça as coisas diferentes, né, em relação à natureza, em relação à sociedade, né? A gente reclama tanto de político corrupto, de gente corrupta que quer levar vantagem. Infelizmente, tem alguns, não muitos, estudantes que agem assim, em todas as séries, do sexto ao nono ano. E o que estava acontecendo, gente? Eu estava postando as aulas aqui, né, o vídeo, e em anexo com o resto da aula e as atividades. O que acontece? Alguns que se acham espertos, que na verdade isso não é esperteza, ele vai lá, pega a atividade, só responde a atividade, eu corrijo e ele fica com a mesma nota daquele que entra na plataforma, assiste a aula no link, né? Faz a atividade e ainda lê o livro. Então, esse indivíduo, ele acha que é mais esperto. Mas o que vai acontecer? Agora, se você, depois você terminar de assistir essa aula aqui, e o espertinho essa hora está entrando lá na atividade, para atrás da atividade na plataforma, ele não vai encontrar atividade. A atividade vai estar somente aqui no vídeo. Porque, gente, é desonesto. Eu trabalho, eu faço vídeo, eu estou fazendo meu trabalho honesto, estou dedicando meu tempo, né? Você está aí também assistindo a aula, está ouvindo o que você não é obrigado. E esse cidadão, né, que se acha esperto, ele vai lá, só pega atividade e ganha a mesma nota que você que assiste a aula. Isso é desonesto, gente. Isso é falta de ética, falta até de caráter, me desculpa eu dizer. Então, eu tomei essa decisão porque eu tenho que valorizar meu trabalho. Eu trabalho com ética, com respeito a vocês, e eu exijo o mesmo, né? Ser tratado com respeito, né? Não é possível, eu gravo uma aula de 15, 20, 30 minutos e o cidadão, né? Ah, não vou assistir a aula, não, vou só fazer atividade, deixa os bobos, né, assistirem a aula. Não funciona assim, gente. Infelizmente, eu sei que o espertinho vai criar uma nova forma de driblar, né? Sim, ele vai criar. Só que agora ficou mais difícil, né? Ele vai ter que entrar no vídeo, ele vai ter que procurar essa atividade lá no vídeo, porque não é justo, gente. Não é justo comigo, não é justo com quem estuda, né? Não é justo com quem realmente assiste a aula. Não é justo. Infelizmente, eu não acho justo. Tá ok? Então, é assim que funciona. Vocês que estão assistindo, terminar aqui, você vai, no meio dessa aula, vai ter a atividade. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Eu, mais uma vez, peço desculpa a você que não age dessa forma, mas, infelizmente, eu tenho que mandar o recado para todos ouvirem, inclusive aqueles que não têm culpa no cartório, né? Ok? Então vamos lá. Muito bem, nós estamos aqui na aula que é crise migratória, né? Deixa eu desligar bem aqui meu refletor, porque é, é ruim para a vista da gente, principalmente eu que já estou usando óculos aqui, né?
Pronto, vamos lá. A questão migratória está no centro do debate político na União Europeia. Está no centro do debate político porque é um dos principais problemas, é uma das principais dificuldades que a União Europeia tem enfrentado, é essa crise migratória, né? Como receber, se receber, não receber esses refugiados que têm fugido do Oriente Médio, da África, né? Do leste europeu, entre outros. Pois os países membros adotam políticas o quê? Diferente. O que é política diferente? Um recebe, o outro não recebe. Um aceita a migração e tenta incluir essas pessoas na sociedade e outros não aceitam de maneira alguma, ok? No que se refere à acolhida de imigrantes e refugiados. Diante desse quadro, os países membros da União Europeia firmaram um acordo sobre migração em 2018, né? Propondo o aumento do controle o quê? Das fronteiras. Então, desde 2018 tem o quê? O aumento do controle das fronteiras, ok? E a criação de centro de seleção de imigrantes, né? Centro de seleção de imigrantes, né? Para selecionar quem são essas pessoas, se não tem terroristas entre eles, porque infelizmente aquele grupo terrorista Estado Islâmico aproveitou essa situação para colocar terroristas dentro da Europa, inclusive houve atentados com essa estratégia. Então, esses centros são destinados a avaliar pessoas que podem solicitar asilo, ou seja, as refugiadas, e aquelas que devem retornar aos seus países de origem, denominadas migrantes econômicas, que são aquelas que estão em busca de emprego, né? Estão querendo fugir da pobreza, né? Já seria justificável, né? Mas, devido à alta procura, né? Eles já não estão aceitando mais os chamados migrantes econômicos. Esse migrante econômico é mais ou menos o mesmo perfil das pessoas que saem do Brasil e vão em direção aos Estados Unidos, Japão, etc. Desculpa, gente. O controle das fronteiras, medida muito contestada por parcela da sociedade europeia, é feito por meio de o quê? Construção de muros, né? Cercas e barreiras, cujo objetivo é impedir a entrada e o trânsito de migrantes e refugiados no espaço Schengen. É mais ou menos isso, viu? Espaço Schengen. Ok? Vamos lá, aqui é a Europa, fechamento das fronteiras, né? Vamos ver aqui onde, aqui, ó. Enclave, né? Espanhol de Ceuta. Aqui você vê que tem um estreito muito pequeno entre a África e a Europa, mais precisamente a Espanha. E aqui são pouquíssimos quilômetros, né? São 2, 3 quilômetros no máximo de mar. Então fica fácil para as pessoas atravessarem nesse estreito aqui, né? Aqui tem Calais, né? Aqui é um porto, né? Aqui, ó, em Calais é um porto também, né? Eslovênia e Croácia, né? Aqui eles criaram barreiras. Aqui tem uma barreira, né? Que é o chamado enclave espanhol de Melilla e o enclave espanhol de Ceuta, né? Aí aqui Bulgária, Turquia tem um muro de 30 quilômetros. Grécia, ao longo do rio Evros, né? Também tem uma barreira de 10 quilômetros. Macedônia e Grécia, aproximadamente 30 quilômetros de barreira, muro, cerca, né? Hungria e Sérvia, 175 quilômetros de barreiras, né? Hungria e Croácia, né? Tem 41 quilômetros, né, de barreira, né? Eslovênia e Croácia, 150 quilômetros, né? E assim sucessivamente. Vamos seguindo aqui. Ok, gente, como eu avisei para vocês, a atividade é aqui no meio do vídeo. Então, aproveite esse momento para você anotar e eu também vou explicar. Vamos ver a primeira questão. Qual a relação
de pesquisas desenvolvidas por alguns cientistas no século XVIII e XIX, com as práticas da Alemanha nazista na Segunda Guerra. Isso tem um texto específico, você vai olhar nele, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos bastou para eliminar a discriminação e o preconceito contra determinados grupos? Você acha que sim ou que não? Você vai dizer sim ou não e você vai justificar, ok? Em grupo ou não, sozinho, né? Não sei se você, de que forma você vai poder estar em contato com os seus colegas, né? Mas é melhor fazer sozinho, né? Pesquise exemplos. Boa noite, papai. Pesquise exemplos de estados que cometeram crimes de genocídio, né? Você vai pesquisar o que é um crime de genocídio, né? Ou que tinham posições o quê? Racistas em diferentes épocas e lugares. Procure saber de que forma essas posições eram colocadas em prática, qual a justificativa de quem as praticava, se houve reação contra o genocídio e se foi julgado, ok? Então, você vai pesquisar aí na internet. Eu já dou a dica que governos brasileiros tiveram posição racista, né? No momento quando em determinado momento, né? Principalmente aquele momento do auge do café, né? Aí você vai pesquisar. E no Brasil também já teve genocídio, ok? Então pesquise. Ok, racismo e xenofobia. A contribuição do imigrante para o crescimento demográfico europeu e para a economia, na maioria das vezes com o quê? Com a mão de obra, ou seja, com o trabalho, né? O trabalho, a mão na massa, para os trabalhos de menor qualificação. Por que trabalho de menor qualificação, gente? Porque a maioria das pessoas na Europa costumam estudar mais. Então, essas pessoas querem ter carreiras mais sofisticadas. Não, ninguém faz várias faculdades ou uma faculdade como a da Inglaterra, da França, né? Sorbonne na França, Oxford, né? Na Inglaterra. Ninguém faz uma faculdade dessa para fazer trabalho manual, né? Para ser pedreiro, com todo respeito aos pedreiros, nem para ser gari, né? Ou para ser cozinheira. Ninguém faz esses cursos. Então, essas atividades, quem vão fazer são as pessoas que têm, né? Ou essas pessoas que fizeram faculdade e não se encaixaram ainda no emprego como elas se prepararam, ou então os imigrantes, né? Que não têm qualificação, não é isso? Ou rejeitados pela população europeia, como colheita, construção civil e limpeza. Pouco tem aliviado as reações hostis, né? O que são reações hostis? Hostil é quando você é agressivo, né? É incompreensivo, né? A reações hostis com sua presença em alguns países. Cresce por toda a Europa porque o racismo, ou seja, a discriminação, o desrespeito com a pessoa por causa da raça, e também a xenofobia, que no caso da xenofobia não é só a raça. Eles têm preconceito se a pessoa não for do país, né? For um estrangeiro, eles vão ter preconceito, não vão aceitar e vão ser agressivos com essa pessoa, né? Prova disso são expressivos resultados eleitorais obtidos por partidos favoráveis à contenção da imigração em países como Áustria, Noruega e Bélgica. Então, o que ele quis dizer aqui? Que partidos que pregam, né, o fim da imigração ou a proibição da entrada dessas pessoas no país, eles estão conseguindo se eleger com esse discurso. Muitos imigrantes e suas famílias são o quê? Perseguidos, né? Ou seja, a pessoa mora num determinado lugar, aí os caras passam lá, sabe que ele mora lá, joga lama, joga lixo, né? Joga pedra, ameaça, né? Aqui, ameaça, tipo, olha, brasileiro, eu vou te matar se tu não for embora daqui do meu bairro, né? Aí o cara não tem paz, né? Hostilizados, que é uma mistura de tudo isso, né? Dizer, olha,
Você passa na rua e diz, vai embora, brasileiro, vai embora pro teu país, vai dançar samba, né? Eita, piola. Agredidos, né? Ou seja, as pessoas xingam, né? Agredidos verbalmente, até fisicamente, isso é muito comum na Europa também. Em alguns casos, até o quê? Mortos. Já aconteceu de pessoas imigrantes serem mortos por grupos, né? Grupos hostis, né? De pessoas absurdamente, né? Violentas, né? Esses grupos, alguns deles são considerados neonazistas, ou seja, são novos nazistas, né? Porque de alguma maneira eles estão reproduzindo o que os nazistas faziam e pregavam, né? Esses grupos acreditam na superioridade o quê? Da cultura europeia, né? Eles acham que as nossas culturas não são bem-vindas, são inferiores, né? E assim, e assim sucessivamente. Principalmente sobre as de países africanos, né? Eles desrespeitam as culturas africanas e asiáticas. E por incrível que pareça, né? Os africanos e os asiáticos foram os dois continentes que mais contribuíram para a riqueza da Europa, né? Por quê? Porque no neocolonialismo, muito da matéria-prima da industrialização saía desses países. E muitos dos produtos fabricados pela Europa eram vendidos nesses continentes, né? Também pregam o extermínio de pessoas negras, né? E pessoas de origem judia, né? O que é absolutamente absurdo, né? O judeu por causa da religião dele e a pessoa negra por causa da cor da pele, né? Absolutamente ridículo, né? Homossexuais, né? É outra também, infelizmente, até na Europa existe a perseguição aos homossexuais, né? Eu, inclusive, estava falando para uma pessoa esses dias que Jesus, quando ele teve, não sei se você acredita em Jesus ou não, mas eu vou falar. Jesus, quando ele teve na Terra, ele sabia, naquele tempo já existiam homossexuais. Ele sabia que existiria homossexuais no futuro. Jesus já sabia que existiam outras religiões, como o hindu, que iriam vir a existir outras religiões, como os muçulmanos, que não existia ainda, né? Ele sabia de tudo isso. E você não vê uma passagem na Bíblia, né, um relato do que Jesus falou contra qualquer um desses grupos. Então, se Jesus, que foi o homem mais perfeito que esteve nesse planeta, o homem mais sábio, né, que podia julgar, Jesus podia julgar, ele nunca julgou, mas ele podia julgar. Ele nunca julgou nenhuma dessas pessoas, por que nós ou essas pessoas se acham no direito de julgar qualquer um, né? Jesus sabia que ele ia ser morto pelos judeus. E nem por isso ele deixou uma mensagem lá, né, dizendo, olha, os judeus vão me matar, então se vinguem por mim. Jesus não deixou isso, né? Porque Jesus pregava o amor, né? Então, homossexuais e imigrantes, né? Então, todos estão aqui no mesmo perigo, né? Os neonazistas estão espalhados por todos os países europeus. A divulgação de suas ideias ocorre pela internet ou pela webnet, pela Deep Web, né, que é uma internet aí obscura, né, onde tem horrores. Encontros realizados para protestar contra políticos e organizações que defendem o imigrante. Então, eles, além de pregar tudo isso, eles também se reúnem para manifestar contra os políticos que promovem, né, a acolhida a esses imigrantes nesses países. Aqui uma manifestação contra imigrantes leva centenas de pessoas às ruas. Ela aconteceu em Dresden, né, na Alemanha, em 2018. Racismo e superioridade racial. Ao analisarmos a história da humanidade, verificamos que a noção de respeito pela diferença é relativamente nova, né? A gente tira pelos romanos, né? Os romanos, todo povo que não era romano, que não tinha sua cultura, suas religiões, eles chamavam de bárbaros, né? De forma absolutamente preconceituosa e desrespeitosa, né?
A regra durante séculos, milênios talvez, foi o combate aos diferentes, né? E a gente bota aí também os europeus, quando vieram colonizar as Américas, a Ásia, a Oceania, eles também não respeitaram as diferenças, né? Não respeitaram os donos da terra, como os incas, os maias, né? Os nativos das Américas do Sul, ninguém foi respeitado, todos foram passados por cima, né? Inclusive, eu vi um estudo de um cara dizendo que se não fosse o indígena, o nativo brasileiro, o europeu, o português tinha passado isso, tinha passado fome, né? Porque o índio nativo brasileiro, ele sabia o que se podia comer e ele oferecia isso para o europeu. E o europeu não agradeceu isso, pelo contrário, né? Ofereceu destruição, né? Com a justificativa de provar a superioridade de determinados grupos ao longo dos séculos, do século XVII ao XIX, né? Teorias de alguns cientistas foram usadas para justificar a perseguição, escravidão e até extermínio de diferentes. Isso aqui, gente, é muito importante, né? É importante a gente dizer, principalmente em relação à escravidão. Eu queria dizer para vocês, antes de mais nada, que eu sou membro de uma denominação religiosa, né? Que essa denominação religiosa, quando ela foi fundada, já existia a escravidão. E ela, durante a existência dela, existiu a escravidão. E essa denominação religiosa, alguns membros tinham escravos, né? Assim como também a Igreja Católica, né? Muitas igrejas protestantes, né? Neoprotestantes, neopentecostais, que já existiam, né? Elas também apoiaram a escravidão. Então, a Igreja Católica, pelo menos, publicamente já pediu perdão, né? E muitas dessas denominações, eu não sei a que eu faço parte, eu ainda vou pesquisar, mas muitas nunca pediram perdão, né? Por terem justificado, né? Justificado a escravidão, dizendo que as pessoas negras não eram seres humanos, etc. Quando, na verdade, a gente sabe que todos são seres humanos, todos são filhos de Deus, né? E todos têm os direitos iguais. E até o extermínio de diferentes. Aqui, o extermínio fica por conta, principalmente dos Estados Unidos, né? Onde a população indígena foi praticamente exterminada, né? E aqui no Brasil também, onde indígenas foram exterminados e até a década de 50, 60, ainda ocorria extermínio, né, de índios no Brasil. É isso? Se você der uma pesquisadinha, você vai saber disso. Essa eliminação poderia ser feita pela proibição da união entre casais de raças diferentes, né? Inclusive, tem uma escritora de uma determinada denominação religiosa, que eu não vou citar o nome, que ela recomenda em seus livros, né, que pessoas de raças diferentes, né, não se casem, né? Então, é algo que algumas denominações religiosas têm que pedir perdão, né, e jogar esse tipo de livro no lixo, né? Porque um livro que diz algo assim não tem que ser publicado, né? Muito menos seguido. Controle do nascimento de cidadãos inferiores, né? Que absurdo, né? Quem é o cidadão inferior, gente? Não existe ninguém inferior a ninguém, né? Recorrendo à esterilização involuntária de mulheres, eliminação dos diferentes por meio do aborto e até da execução. Olha aí, absurdo, né? Crianças foram mortas, né? Inclusive tem um filme chamado Austrália, que eu exibi para o 9º ano do ano passado, e eu creio que, eu não tenho certeza, mas eu creio que eu exibi para o 8º ano do ano passado também, que mostrava isso, né? Os aborígenas, as crianças eram guardadas, né, em um orfanato e ensinadas a servir os brancos, né? Então é uma coisa absurda, né? Então vamos seguindo aqui. O cientista Francis Galton criou o termo eugenia, né? Que consiste na práticas para promover o melhoramento da raça, né? Já pensou melhoramento da raça, né? Para ele e seus seguidores, aprimorar a raça consistia em aproximar seus traços do tipo étnico, o quê? Branco europeu, né?
Então, para eles melhorar a raça era misturar cada vez mais as raças com o europeu, né? Ou seja, sem misturar com negros, índios ou asiáticos, eliminando aqueles que não se enquadrassem nas características desse grupo. Tais ideias foram disseminadas na Europa e Estados Unidos, se tornaram um projeto de governo na Alemanha nazista, né? Na Alemanha nazista, resultando no grande genocídio, né, de judeus, né, como a gente sabe, sob o pretexto de preservar o que os nazistas chamavam de raça ariana, né, que é a raça, esse louro branco do olho claro, né. Perderam a vida de milhões de eslavos, judeus, ciganos e membros de outros grupos considerados subhumanos, como também homossexuais, né, pessoas com deficiência física, muitas vezes da mesma raça que eles, mas se a pessoa tivesse um problema físico, também era morto, né? E os opositores. O genocídio é considerado pela ONU crime máximo de direito internacional cometido por um Estado com a intenção de exterminar o grupo humano em razão de diferenças éticas, políticas, sexuais ou religiosas. Gente, quanto à eugenia, como eu disse para vocês, no Brasil foi praticada a eugenia, que quando precisavam de pessoas para colher o café no Sudeste, eles não recorreram aos negros. Por quê? Porque eles queriam que os negros morressem de fome, as pessoas negras. Os governos do Brasil foram buscar o quê? Italianos, né, alemães, né, pessoas na Europa para trabalhar aqui. Por quê? Porque a ideia deles é que o europeu viesse para cá, se misturasse com o brasileiro e nós tivéssemos uma chamada raça pura, né? Leia do engano, né? Ao fim da Segunda Guerra, para combater o conceito de raça superior, a Fundação das Nações Unidas teve um marco histórico da Proclamação Universal dos Direitos Humanos. Olha aqui um trecho. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotados de razão e consciência, devem agir em relação... Já, papai falar com você. Em relação uns aos outros em espírito de fraternidade. Então, isso aqui é um trecho da Declaração dos Direitos Humanos, né? Que tem que ser seguido por todos, né? Mesmo com a derrota da Alemanha nazista, as ideias e atitudes relacionadas ao melhoramento da raça continuaram repercutindo até os fins dos anos 70, gente, né? Do século passado. No Japão, África do Sul, Estados Unidos, muitos genocídios e operações de limpeza étnica ocorreram, como a Guerra da Bósnia, né? Isso já na década de 90, né? Nenhum Estado ou poder central legítimo constituído pode assumir ou defender posições racistas. Além disso, a maioria dos países, inclusive o Brasil, existem leis específicas relacionadas à discriminação e manifestação do racismo, ok? Ok, gente, então tá aí... Isso aí foi nossa aula, né? A atividade, como eu disse no começo, ela está no meio aqui do vídeo, porque infelizmente tem espertinhos, né? Que se acham no direito de não fazer atividade, mas é uma pena, né? Mas agora vai ser assim. Ok, gente? Aí quase 30 minutos, eu agradeço a todos. Grande abraço, até a próxima.